Perguntasse aqui nessa noite, você teria alguns salmos. Alguns têm um Salmo 91, outros têm o Salmo 23, outros têm o Salmo 40, outros têm o Salmo 121. Eu sei que você tem o seu salmo predileto. Eu, particularmente, este salmo é o meu predileto. Eu gosto. Já preguei em diversos lugares sobre esse salmo. E cada vez eu me encanto mais com este salmo. Primeiro, quando passei a conhecer a história que estava por trás desse salmo. E nós vamos ler na íntegra este Salmo 46 e logo depois nós estaremos assim expondo a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado, Salmo de número 46, são 11 versículos e eu vou fazer questão de ler os 11 versículos hoje. Vou ferir a regra da homilética, que não se lê um texto tão extenso. Mas como é tão prazeroso, nós vamos ler este salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Maravilhoso Deus, nesta noite, Senhor, que vamos meditar na Tua palavra, como Tu falou ao meu coração, Senhor, possa falar também ao coração de cada um de Teus filhos e filhas nessa noite, que sejamos edificados, Senhor, por esta poderosa palavra, que essa palavra possa impactar em nossas vidas e que possamos sair daqui nesta noite consciente que foi Tu que falou, Senhor, que possa ser anulado qualquer pretensão humana, que possa ser, Senhor, diminuída qualquer interferência humana e que a Tua glória seja manifesta para a edificação de nossas vidas, com a ajuda do Teu Espírito. No nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Salmo 46. Eu já disse para os irmãos, e eu sempre sou repetitivo nisso, nós temos 150 salmos. Dos 150 salmos, nós temos alguns autores, escritores conhecidos. Outros estão no anonimato. Dos 150 salmos, nós temos pelo menos 73 salmos atribuídos a Davi, o grande poeta Davi, o grande músico Davi. Nós temos também um salmo que tem a sua autoria Moisés. Nós temos dois, que é Salomão, o Salmo 73 e o 127. Nós temos um de Etan, um de Emã, um de Jedutom. Nós temos 12 atribuídos aos filhos de Asaf, ou o próprio Asaf, já que ele era um dos maestros de Davi. Nós temos 9 atribuídos aos filhos de Coré, ou Corá, a depender da versão. E nós temos aí nesse universo de 150 salmos, 51 anônimos. Na maioria das Bíblias, este Salmo 46 é tido como anônimo. Já em outras Bíblias, em especial a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, 300 anos antes de Cristo, é atribuído a Ezequias, o grande rei Ezequias. Quando você ler na íntegra, possivelmente poucas coisas nos vêm à memória, mas a beleza desse salmo está em todo o histórico que está por trás. Por isso que eu quero lhe convidar um pouquinho mais em alguns textos. E aí eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia também
no livro de 2 Reis. E aí nós vamos utilizar partes de alguns capítulos. Capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19. Para que você possa entender o pano de fundo. Não vamos ler todos os versículos, mas pelo menos nós vamos pensar alguns, para que vocês possam entender. Primeiro, este Salmo 46 foi escrito pelo rei Ezequias. E o rei Ezequias foi o 13º rei de Israel. Reino dividido. Já que os irmãos sabem que no primeiro momento era o Reino Unido, 12 tribos e apenas tinha um só governante. O primeiro rei Saul, depois o seu filho herdou e também sucedeu o trono, embora passou somente 2 anos simultaneamente a Davi. O terceiro rei foi Davi e o quarto rei Salomão. Depois houve a divisão, quando o filho de Salomão, Reoboão, dividiu, e aí se tornou Reino do Norte, 10 tribos, e Reino do Sul, 2 tribos. Reino do Sul só foi uma linhagem, a linhagem da família de Davi, e tiveram 19 reis e uma rainha. Já Reino do Norte, que aí foi por algumas cidades até parar em Samaria, ou Samária, como queira pronunciar, tiveram 20 reis. O primeiro foi Jeroboão e o último Oséias. Para que você possa entender, essa história começa a partir do último rei de Israel, reino dividido, Reino do Norte, capital Samaria. Como também o 13º rei, que foi lá em Jerusalém, Ezequias, que sucedeu a Acais. E aí, o pano de fundo deste salmo é quando Senecaribe cercou Jerusalém, proposto a destruir, como destruiu a Samaria, cidade forte, cidade onde o reino de Israel, o reino do norte, habitava, e por 3 anos. Vamos ao texto para que você possa compreender. Nós vamos primeiro lá em 2 Reis, capítulo 16, em especial o versículo 2, para que você possa entender. Quem estava no trono? Reino do Sul, capital Jerusalém, Acais, pai de Ezequias. E Acais, a Bíblia diz que foi um dos piores reis de Judá. No versículo 1 diz assim: tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E diz o texto assim, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Começa a história para que você possa entender aí, porque Acais foi pai de Ezequias, e por ser tão mal, a Bíblia chega a relacionar, diz que antes de Acais e depois de Acais não houve um rei tão terrível, tão mal como Acais. E o que foi que ele fez, pastor? A começar, Israel, os irmãos sabem, tinha um pacto, uma aliança com Deus, mas eles quebraram o pacto, ou seja, começaram a adorar e a sacrificar a outros deuses. Quando você olha para o versículo 4, em especial do capítulo 16 de 2 Reis, diz assim o texto: também, falando de Acais, sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo alvoredo. Não ficou somente aí, apenas isso, não. Além de idólatra e oferecer incenso a outros deuses, teve a discrepância de oferecer um irmão de Ezequias, filho dele, em sacrifício. Se você reparar, no versículo 3, diz assim o texto: porque andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Fez ele em si, naquele momento como rei de Judá, um acordo com Tiglat-Pileser, que era rei da Síria. E aí, mais ou menos, você imagina, quando se fala da Síria, lembramos da capital da Síria, que era Nínive. E lembramos das características dos assírios. Os assírios tinham uma marca registrada, porque quando ele invadia uma nação e conquistava aquela nação, uma das coisas que eles deixavam como marca, como cartão de visita, a primeira coisa, eles decapitavam todos os homens daquela cidade. Faziam pirâmides de crânios. Não somente isso, eles tinham prazer em crucificar em praça pública, ou empaletava tanto homens como mulheres. Eles abriam o ventre das mulheres grávidas, eles arrancavam os olhos, eles esfolavam vivo. Quando você vai na história dos assírios,
e eu me interessei, comecei a estudar algumas coisas. Há um relato histórico que uma vez os assírios cobriram uma cidade, sabe com o quê? Com pele humana. Você já imaginou? E outras coisas eles fizeram, e não fazia com cadáveres, não, fazia com as pessoas vivas. Era o prazer de ver as pessoas até desmaiar completamente no momento que estava tirando a pele. Você já imaginou? Era a marca registrada dos assírios. E este Acais fez um acordo com os assírios, em especial com Tiglat-Pileser. Quando você olha no versículo 7 do capítulo 16, assim, ó: e Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me dos reis da Síria, que era um outro país, e não confundir. A Síria, a capital era Nínive. Síria sem o ar, capital era Damasco. Se você olhar, e das mãos do rei de Israel. E quem era o rei de Israel na época de Acais? Era Oséias, que era o último rei lá do reino do norte. Pois bem, e ele pagou caro por isso. Pagou com prata e pagou com ouro, tirado sabe de onde? Do templo. Já que para ele já não era mais um lugar de adoração, mas é lugar desprezível. Se você olhar no versículo 8, diz assim, ó: e tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. Estou falando de quem? De Tiglat-Pileser. Não somente isso. O que foi que Acais fez? Ele visitou uma vez Damasco e se encantou tanto com o altar que estava em Damasco, que era a capital da Síria, não da Síria, mas da Síria, e ele quis fazer um altar igual. Ele mandou o desenho para os sacerdotes na época e disse: faça igual. E quando ele voltou, diz que ele ofereceu o sacrifício naquele altar pagão que ele mandou construir. Se você olhar no versículo 10, diz assim, ainda do capítulo 16: então o rei Acais foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E aí ele mudou tudo no templo por causa do rei da Síria, porque eles assim solicitaram, como rei pagão. Sacrificou no altar pagão, se você olhar no versículo 12. Mudou o altar e quase tudo no templo. Se você reparar no versículo 14 do capítulo 16, assim: porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pôs do lado do seu altar, da banda do norte. Também a cobertura do sábado que edificava na casa e entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. Essa era o pano de fundo. E quem era Ezequias? Filho desse Acais, e que viu tudo isso. Mas Acais morreu. E quem assume o trono? Rei Ezequias. Agora, como rei, possivelmente todos esperavam que ia repetir os feitos do seu pai, mas fez completamente diferente. Como nós estamos falando de uma história paralela, vamos para o capítulo 17. Conta agora a história, não do rei Ezequias ainda, mas de Oséias, o último rei de Reino do Norte, capital de Samaria. Se nós pularmos para o capítulo 17, você vai encontrar que Oséias, o 20º rei de Israel, a primeira coisa que ele fez, já que ele em si estava com medo também da Síria, ele pagou tributos ao rei da Síria. Repare muito bem, capítulo 17, versículo 3. Contra ele subiu Salmanasé. E quem é Salmanasé, pastor? O substituto, aquele que sucedeu Tiglat-Pileser, rei da Síria. E rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, ele dava-lhe presentes, tributos. E o que fez Oséias? Conspirou com o rei do Egito. E diz assim o texto, no versículo 4: porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviava mensageiros a Só, que não é a nossa Sônia aqui, mas é só o rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Não somente isso, vai lá agora, Salmanasé sai de lá da Síria e cerca Samaria, e diz o texto que por 3 anos ele levou as suas tropas, e por 3 anos cercou a Samaria, e deixou o povo com fome, e deixou o povo com sede, porque queria que o rei Oséias se entregasse com o povo. Se você reparar,
no versículo 5 do capítulo 17, diz assim, ó: porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até a Samaria e cercou por 3 anos. E aí em si acontece a caída do rei Oséias, juntamente com o reino de Israel, o reino do norte. E aí vai para o cativeiro assírio. Já imaginou aquela multidão? Onde os assírios em si invadiram, fizeram horrores. Tudo aquilo que eles faziam com as outras nações, fez também com Israel. Fez pirâmides de crânio. O que você imaginar, o que eles puderam levar, levaram. E o que não puderam, tocaram fogo. Era a marca registrada deles. Quem estava reinando em Jerusalém? O rei Ezequias. Quem agora deixou de reinar Israel em Samaria? O rei Oséias. Você já imaginou? Só que Ezequias fez completamente diferente ao rei Acais, que era o seu pai, e ao rei Oséias, que era o rei de Israel, reino do norte. Por que eu estou falando isso? Porque Ezequias é que é o autor do Salmo 46. E aí é onde nós vamos chegar na história do Salmo 46. Por quê, pastor? Porque o rei Ezequias, quando começou a reinar, e a gente pula aí para o capítulo 18 de 2 Reis, se você olhar a primeira ação de Ezequias, já que tinha assumido agora o trono de Israel, reino de Judá, em especial Jerusalém, reino do norte, reino do sul, melhor dizendo, ele, a primeira coisa que determinou foi a destruição de toda idolatria, em especial a serpente de bronze que tinha sido feito na época de Moisés, e durou 900 anos. Se você reparar, diz assim o texto, no capítulo 18, versículo 4 de 2 Reis: este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços o que, irmãos? A serpente de metal que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Sabe quanto tempo durou essa serpente? 900 anos. Ezequias, a primeira coisa que fez, não somente isso, mas ele reparou o templo, restabeleceu o culto e a realização da Páscoa, que há muito tempo as pessoas esqueceram. Por quê? Porque no reinado de Acais ninguém mais celebrava a Páscoa. Não somente isso, ele construiu um segundo muro em Jerusalém. Por quê, pastor? Porque quem é que não lembra Salmanasé, quando levou cativo para Nínive o povo de Israel, reino do norte, começou agora o que? Invadir Judá. E entre a queda do reino do sul, Israel, até chegar cá em Ezequias, a duração foi em 6 anos. 6 anos foi o tempo suficiente para Ezequias fazer um novo muro em Jerusalém, mas um muro fortificado. Jerusalém já era fortificado, ele fez um segundo muro. Não somente isso, ele reintegrou os sacerdotes e levitas ao ministério que Acais tinham expulsado de Jerusalém, restabeleceu as turmas de sacerdote e levita, construiu em si este muro de proteção. Não somente isso, ele fez um arqueduto para trazer água dos mananciais de Gion para Jerusalém, porque ele pensou: se Salmanasé, rei da Síria, cercou Samaria por 3 anos, deixou o povo com sede, deixou o povo com fome, e foi a primeira vez na história que houve canibalismo em Israel, mulheres comendo seus próprios filhos, porque não tinham o que comer. E o que estava se preparando Ezequias, porque ele sabia que os assírios iam chegar em Jerusalém. Não somente isso, mas chegou o grande dia da batalha. Não somente isso, em 6 anos diz o texto que Senecaribe começou a vencer e a derrubar cada cidade que compunha o reino de Judá. E o reino de Judá era 46 cidades com a capital Jerusalém. E sabe quantas cidades Senecaribe conquistou, irmãos? 46 cidades em 6 anos. Você já imaginou? A cada ano, a cada momento, só vinha a notícia: olha, mais uma cidade foi conquistada pelos assírios. Levaram o povo cativo. Fez miséria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40, 46. Chegou o grande dia da batalha. Senecaribe conquistou toda a cidade. Se você reparar no capítulo 18, versículo 13, diz assim: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senecaribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Não somente isso, se você pular para o versículo 17, diz assim: ó, Senecaribe chegou agora em Jerusalém,
Contudo enviou o rei da Síria a Tartã, a Rabi, Sares e a Rabzaqué de Laquis com um grande exército. E sabe qual era a composição desse exército? 185.000 soldados. Se você olhar, eles pararam na frente de Jerusalém, cercaram Jerusalém. E agora Senecarib mandou esses 3 mensageiros a dizer um desaforo. E qual era o desaforo? Se você reparar, diz o texto sagrado que aqueles 3, mandados por Senecarib a chegar próximo do portão de Jerusalém, e falou numa língua bem clara para eles, falou no hebraico. Se você reparar, no versículo 23 do capítulo 18, sabe o que é que ele diz? Sabe qual é a oferta que Senecarib diz? Você já imaginou mandar 3 mensageiros e diante daquela cidade que estava agora cercada com 185.000, os 3 mensageiros foi bem claro: olha, fala com o rei Ezequias que nós chegamos, cercamos a cidade, estamos com um exército de 185.000 soldados, da mesma forma que nós fizemos em Samaria, passamos 3 anos, cortamos os suprimentos, as pessoas estavam se comendo, e com vocês não vão ser diferente. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão comer a fezes de vocês e beber a urina. Se você reparar, no versículo 27 diz assim, porém Rabzaqué lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só ao teu senhor e a ti para falar essas palavras, e não antes aos homens que estáis sentados em cima do muro, para que juntamente convosco faz o quê? Comam o seu esterco. Em outras versões, o que? As vossas fezes, e bebam as vossas urinas. Não somente isso, se você voltar um versículo atrás, versículo 23, ele faz um convite, ou melhor dizendo, um presente, um desafio. Senecarib oferece 2.000 cavalos, mas numa condição: se Ezequias tivesse 2.000 soldados para botar em cima desse 2.000 cavalos. Você já imaginou, irmãos? Cercaram uma cidade, 185.000 soldados, e chegar para o seu opositor, porque era exército com exército, só que eles descobriram que Ezequias não tinha o que, irmãos? Um exército. Se você olhar o texto assim, ora pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavalheiros para ele. Não somente isso, além desse desafio, eles chegaram de maneira bem clara e disse: olha, eu quero lembrar para vocês que as outras nações que nós conquistamos, Amate, Arpade e a própria Samaria, nós derrubamos e levamos os seus deuses, está nas nossas praças, na nossa cidade, lá em Nínive, servindo, sabe de quê? De escárnio. Queremos lembrar para vocês que os vossos irmãos, que dizia que o vosso Deus é o mesmo Deus, nós levamos para lá também. Agora imagine sua vergonha, irmãos. Se você olhar no versículo 34, diz assim do capítulo 18, que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sephaim, Ema, Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quem era o Deus, irmãos, de Samaria, ou que estava o povo de Samaria? Era o Deus de Israel. O que ele estava dizendo? Aquele mesmo Deus que o povo de Samaria, que era o povo de Israel, dizia que acreditava, caíram. Não somente isso, aí agora nós vemos, sabe o que? Um Ezequias que viu aquela situação, se viu agora num confronto. Se você reparar bem claro, no capítulo 18, versículo 35, há um desafio: quais são entre todos os deuses da terra, os quais livraria da terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha? Ezequias agora, irmãos, ao ouvir esse desafio, se humilha perante o Senhor. No capítulo 19, nós vamos agora ao capítulo 19, versículo 1, diz assim: e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de quê, irmãos? De pano de saco, e entrou onde? Na casa do Senhor. Se você reparar bem, uma das orações mais bonitas da Bíblia. Sabe o que é que Ezequias diz para o Senhor? Senhor, tu me conheces, eu fiz tudo o que cabia a mim, eu restaurei o culto ao Senhor, eu restabeleci os turnos para os sacerdotes, eu restabeleci a Páscoa, eu reformei as entradas do templo, eu tirei tudo que era idolatria, eu expulsei aqueles que não te adoravam. Agora eu estou sendo ameaçado, já fui jurado de morte. O que prometeram foi que eu beberia
comeria as minhas fezes e beberia a minha urina. Mas o Senhor ouviu essa ameaça. E não foi comigo não, foi com o Senhor. Diz o texto que Ezequias rasgou as suas vestes e jogou-se aos pés do Senhor. E aí agora sabe o que acontece? Ele manda mensageiros ao profeta Isaías. Se você reparar bem claro, no capítulo 19, versículo 2, assim ó: então enviou a Eliaquim o mordomo, a Sebna o escrivão e aos anciões sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de quê, irmãos? De angústia. Nós não chegamos no Salmo ainda. Não chegamos no Salmo ainda. Porque o Salmo é um desdobramento disso aqui. Hoje é um dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para quê? Para os ter. Aí vem a resposta do profeta Isaías a Ezequias, que estava também em Jerusalém. Sabe o que ele diz? Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu os ouvi. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, guarde bem isso, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele o que? Voltará, porque nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Você já imaginou, irmãos? Dá para se acreditar nisso? Uma palavra do profeta? Mas Deus não deixa os seus. Se você reparar, o cumprimento desta palavra está lá no versículo 35. Sabe o que é que diz assim? Aí agora você vai, imagine só: sucedeu, pois, que naquela mesma noite, louvado seja Deus, saiu o anjo do Senhor, feriu no arraial dos assírios, quantos? 185.000 deles. Era um exército de quantos homens? E por que não matou mais? Porque não tinha. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos, era o quê? Corpos mortos. Versículo 36, então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E versículo 37, e sucedeu que estando ele prostrado na casa de Nirosque, seu Deus, Adrameleque, Sarazé, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat, e a Esardom, seu filho, reinou em seu lugar. Foi aí que Ezequias escreveu o quê? O Salmo 46. E agora nós vamos voltar para o Salmo, porque nós vimos só o pano de fundo. A beleza desse Salmo está aí, irmãos, porque quando nós compreendemos todo o pano de fundo, o fato histórico, nós começamos a aprender algumas coisas. E é baseado nesse Salmo que eu quero vos falar nesta noite. 3 vacinas contra 3 males dessa geração. Pastor, pega leve. O senhor me leu um texto que tem aproximadamente quase 3.000 anos, e o senhor quer me dizer que tem 3 vacinas para 3 males dessa geração? Sim, por alguns motivos. Primeiro motivo: a nossa geração é uma das gerações mais doentes de toda a história, porque há 3 males que têm afetado essa geração, e que nós, como servos de Deus, porque eu estou nesta noite com a proposta de trazer uma palavra para você, não é para o descrente não, porque essas vacinas aqui é para servo de Deus. E para que serve vacina, pastor? Vacina, irmãos, é uma substância produzida, sabe com o quê? Com bactérias ou vírus, ou partes, disso, mortos ou enfraquecidos, porque depois de introduzido no corpo humano, praticamente a vacina provoca uma reação de imunização. Quando muitas vezes não se faz isso, o sistema imunológico fica propenso a adquirir. É por isso que doenças que já foram extintas, infelizmente está voltando, porque nesse ciclo de imunização alguém não fez. O Brasil há 16 anos, se não me falha a memória, estava isento de sarampo. Voltou agora e suspeita principalmente dos venezuelanos, a começar de
Roraima, se não me falha a memória, salvo engano, alguns dados. Doenças como a poliomielite, que já estávamos erradicados do Brasil, está voltando. Ou seja, a vacina tem essa proposta de imunizar. E eu quero vos falar nesta noite, em especial neste tema, porque neste salmo nós encontramos pelo menos 3 males, mas também nós encontramos 3 vacinas que imunizam o servo de Deus. Pastor, qual seria esse primeiro mal? Relembre bem que no Salmo 46 nós lemos os 11 versículos, o primeiro mal, e que esses 3 males ou esses 3 sentimentos normalmente são sentimentos que todo depressivo tem. Não quer dizer que as pessoas que tenham esse sentimento sejam depressivos, porque a depressão é um conjunto de N coisas. Quando você olha para dados estatísticos, e eu não queria aqui me prender a dados estatísticos, porque é assustador mesmo. Só para os irmãos terem uma ideia, no mundo houve uma queda de suicídio em 30%, isso é o último dado, 30% no mundo. No Brasil aumentou 24%. Vou repetir, isso é dados oficiais. No mundo diminuiu 30%. No Brasil aumentou em 24%. Só para vocês terem uma ideia, isto é o último censo, pesquisa de pelo menos 3 equipes que fizeram levantamentos, utilizando-se como dados do IBGE, do SUS, e de um órgão internacional que faz uma pesquisa principalmente a nível de adolescentes, que tem sido uma das áreas ou uma das classes mais atingidas, porque chamada aquela geração onde infelizmente não descobriram ainda o caminho, não descobriram ainda o ideal de vida, e muitas vezes em torno de muitas perguntas que não têm resposta. É por isso que hoje um dos fenômenos que tem acontecido no Brasil é a automutilação. Hoje, dados não registrados, mas pelo menos se fala nos especialistas, principalmente a nível de psiquiatria da USP, eu estava lendo, é assustador, há 14 mil jovens e adolescentes que estão se mutilando. As coisas mais horríveis possíveis. Confesso para os irmãos que é de cortar o coração, e a gente que tem filhos e muitas vezes fica preocupado porque não sabe se os nossos filhos estão fazendo isso, mas onde estão disputando. E outra coisa, estão se cortando não em casa, se cortando em banheiro de escola, para que os pais não possam visualizar sangues, onde eles normalmente, mesmo no calor, pode ser a 30, 40 graus, estão completamente vestidos com roupas que cobrem tudo, para não mostrar as mutilações. Não é o prazer de sofrer, não, é porque eles em si se acham que não são dignos de não sofrer, e aí entra numa paranoia. E principalmente quando há os joguinhos que muitas vezes influencia, onde mostra, e aí vai surgir muitos que se eu for citar aqui, chama a atenção, onde meninas, adolescentes estão se mutilando com giletes nas genitálias, para que não seja detectado por mães. E muitas vezes as mães estão pensando que está em estado de menstruação, e não é porque estão se cortando. Parece até algo de ficção, mas são dados horripilantes, parece até de uma cabeça doentia. Quando você começa a ler relatórios oficiais, chama a atenção, e principalmente a nível de suicídios. Só, irmãos, para terem uma ideia, o último censo foram 220 mil suicídios no mundo. No último ano, 220 mil suicídios. No Brasil, há alguns anos atrás, até 2015, o ranking, primeira cidade a ter mais suicídio era Porto Alegre. Você sabe hoje qual é a cidade que tem mais suicídio no Brasil? Belo Horizonte. Depois vem São Paulo. Em terceiro lugar, Porto Alegre. Quando você olha, são lugares que o IDH é até um tanto quanto mais elevado. E o que causa espanto, sabe o que é? É porque muitas vezes você vê pesquisas e estudos onde apenas se trabalha em dados fictícios, porque você não tem como mostrar em dados precisos, onde se pega muitas vezes um atestado de óbito, e o atestado de óbito não está dizendo que é suicídio, está dizendo que é apenas uma parada cardiorrespiratória, a causa mortis. E como é que você detecta uma parada cardiorrespiratória com uma criança de 13 anos? Onde não tem problema de asma, onde não tem problema respiratório, onde não tem problema cardíaco, mas é mais, como é que chama assim,
é menos penoso para um pai e para uma mãe receber um atestado de óbito com uma causa dessa, porque ele tem consciência que foi suicídio, onde um filho que desde criança ele se preocupou a colocar na piscina para poder aprender e não morrer afogado, mas aquele mesmo adolescente com 13, 14 anos morreu afogado. Não dá para entender e os pais não conseguem compreender, e muitas vezes apenas asfixiado com um saco plástico na cabeça. E muitas vezes os pais, apenas quando conseguem detectar muitos suicídios, acidente. Pastor, acidente. Crianças que queriam apenas chamar o quê? Atenção. Mas infelizmente não conseguiu reverter. Se penduraram numa corda, se penduraram num cinto, apenas para chamar atenção, ou apenas para postar. Diga o quê? Na internet. E muitas vezes ficar pendurado, como houve caso recente de uma menina que, se a mãe não chega ali, ela morria, onde ela estava filmando e ficou pendurada e gritando, e as pessoas, imaginem só, chamado acidente de uma coisa que em si eles planejaram, mas não deu certo. Mas qual é o primeiro mal, pastor? O senhor falou, discorreu muitos dados. O primeiro mal é o medo. O medo em si, que tem assolado esta geração. Medo de tudo, medo da crise financeira, medo do futuro, medo da violência, medo da vida, medo da morte. Você sabe o que é medo de viver e medo de morrer? Medo de trabalhar e medo de ficar desempregado. Você já imaginou isso? E isso é essa geração doentia. E eu não estou falando para alguém que está fora da igreja, eu estou falando dos nossos, onde se perderam o rumo, onde muitas vezes as pessoas estão sofrendo, e muitas vezes de maneira aparência, até com um sorriso largo, até vivendo em comunidade, mas há uma carência. E é por isso que nesta noite, através desse texto sagrado, eu gostaria de despertar a você a se vacinar. Esse primeiro mal, um mal chamado medo. E isso começou lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque pessoas que tinham comunhão com Deus e de uma hora para outra se afastou por algum momento, no caso de Adão específico, pelo pecado, diz o texto que ele ouviu a voz do Senhor e teve medo. Quem é que nunca enfrentou uma situação de medo? Eu não estou dizendo deste medo natural, o medo da preservação. Como assim, pastor? Quando alguém vai num edifício de 20 andares e chega lá no parapeito e para e volta, aquele é o quê? Medo de se destroçar. Não estou dizendo deste medo, o medo de preservação, o medo de subsistência, o medo de você se preservar. Não estou dizendo esse medo, mas este medo que a Bíblia está falando aqui é o medo da falta de confiança naquele que pode todas as coisas. É por isso que quando Ezequias escreveu, disse bem claro: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, pelo que não teremos medo. Quando ele diz não teremos medo, ele coloca duas situações que é interessante. Mesmo que a terra se mude para o meio dos mares, mesmo que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ele pegou dois extremos numa situação natural. Você já imaginou um monte se transportar para o meio dos mares? Você já imaginou um tsunami do nada? Mas ele diz assim: mesmo que isso aconteça, para o medo nós temos a vacina. E qual é a vacina, pastor? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse é a nossa vacina. Quando nós detectamos, quando Ezequias estava encurralado, você sabe, como um rei, precisando de uma decisão, onde você não tem um exército, você fez a sua parte, você fez um novo muro para aquela cidade que era tido como refúgio, tido como fortaleza, mas ele chegou a dizer: Deus que é o nosso refúgio, Deus que é a nossa fortaleza. Eu fiz um segundo muro, mas o Senhor é muito mais do que este muro de Jerusalém. Primeiro mal, medo. A nossa vacina, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Sem perca de tempo, para não estender muito, vem o segundo mal. E o segundo mal, sabe o que é, irmãos? É a solidão. Vai a partir do versículo 4. E solidão é a experiência de sentir-se abandonado. Tantos no decorrer da história se sentiram abandonados também. E aí, se você olhar Ezequias, deste salmo, irmãos, é um exemplo bem claro. Ele estava abandonado por quê, irmãos? Por todos. Você sabe o que é você não tem um exército? Não tem um exército. Historicamente, em toda a história de Israel, irmãos, você sabe qual a média do exército de Israel? Na história bíblica? 300 mil pessoas, 400 mil pessoas.
O mínimo que você vê é 30 mil pessoas. E Ezequias o que, irmãos? Não tinha 2.000 para colocar em cima dos cavalos de presente. Ele estava o que, irmãos? Abandonado. Estava possivelmente se sentindo o que? Só. Você sabe o que é, irmãos? Ele estava cercado. Estava cercado. E agora vem bem claro, olha, você vai comer as suas fezes, você vai beber as suas urinas. É o fim do túnel, é o fim da saída, é o fim do escape. Mas você sabe o que é que ele diz? Olha, interessante isso. Ele sabia que Senecarib, com 185 mil soldados, a primeira coisa que ia fazer é o quê? Não permitir que entrasse água, não permitir que entrasse comida. Não ia durar muito tempo o pouco de suprimento que tinha. Mas ele quis dizer de maneira bem clara: olha, eu não estou só não. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está no meio dela que é de Jerusalém. E vale salientar, não é porque Jerusalém, não, é porque o Senhor, que é o meu Senhor, está aqui. E aí é interessante, sabe por quê? Porque a vacina contra a solidão, ele diz bem claro: olha, ele está no meio dela, não será abalada. Sabe como é que se vence a solidão, irmãos? Com a presença de Deus. Você pode conviver até num casamento com uma pessoa que talvez seja a pessoa mais amável e você se sentir só. Mas sabe de uma coisa? Você jamais estará só, porque esta vacina é dada para você. Aí você tem que lembrar daqueles 2 discípulos que foram para Emaús. Passaram um dia imaginando que o Senhor os abandonou, e ele estava ali tão próximo. É por isso que quando ele chega no destino final, qual é a palavra dos 2 discípulos? Por isso que o nosso coração o quê? Fervia, palpitava, batia mais forte. Nós sentimos algo diferente, sabe por quê? Porque o Senhor estava comigo. Quando eu olho para essa palavra, irmãos, e eu fui edificado nessas madrugadas, quando eu estava meditando nisso, olha, olhando para o Senhor, que é a presença inefável, que Ele é a garantia de nós não estarmos só. Sabe por quê? Porque quando você está neste mundo, uma garantia certa: você tem um dono, você tem um proprietário, você tem um pai, você tem um Senhor. É por isso que ele diz bem claro: Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus está no meio dela, não será abalada. E aí vem o terceiro e último mal. Os irmãos lembram do primeiro, né? O primeiro foi o quê? Medo. Qual é a vacina? Refúgio e fortaleza. O segundo mal? Solidão. Qual é a vacina? O Senhor dos exércitos está conosco. E aí vem o terceiro e último mal. Neste texto aqui, ansiedade. Se você reparar bem claro, a partir do versículo 8, qual era a ansiedade de Ezequias? Nossos dias estão contados. Cercou a cidade. 6 anos, Senecarib vencendo uma cidade após outra. Foram 46 cidades que ele venceu, irmãos. Ansiedade, irmãos, é interessante, sabe por quê? Porque é você sofrer por antecedência. É você sofrer sem ainda o ocorrido. É você sofrer no passado por um futuro que você sabe que é incerto. Ansiedade é quando você não tem controle dos seus sentimentos. E pode olhar que muitas vezes, qual é o remédio que todo psiquiatra, quando eu digo remédio, não é remédio para você tomar não. Ele normalmente faz o quê? Como a primeira coisa, vá pescar. Já notou que assim, você namora, vai namorar, não é assim? Eu acho que todo mundo já passou por uma terapia dessa. O pessoal assim, o coração dispara assim de madrugada, eu entro em pânico, as mãos soam e fica aquele batimento aqui. O médico diz o quê? Vá pescar. Nem pescar eu sei. Não é assim? Não sei porquê. Normalmente o primeiro tratamento é esse. Todas as pessoas que tiveram de alguma forma um tratamento com um profissional, a primeira recomendação é essa. Aí talvez até quando não resolve, vai o quê? Para remédios, muitas vezes em pequenas doses e tudo mais. Mas quando você chega aqui, a ansiedade de Ezequias era: o que é que eu vou fazer agora? Não tenho um exército, estou cercado, e agora fazer o quê? Senecarib está aí,
e está dizendo as maiores ameaças. Disse que eu não tenho um Deus que me protege, disse que eu não tenho exército, e disse que eu vou comer as minhas fezes e beber a minha urina. O que é que eu faço? Se você olhar no versículo 8, diz bem claro: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima o quê? Os carros no fogo. Se você reparar bem claro, irmãos, é interessante esse salmo, sabe por quê? Porque do versículo 1 até o versículo 9, nós não temos dúvida que foi Ezequias. Mas no versículo 10, nós temos certeza que não foi Ezequias. Por quê, irmãos? Porque é Deus que fala. Pode observar, é Deus entra na história e diz assim: ó, a tua ansiedade, aquietai-vos e sabei o quê? Que eu sou Deus. Você não vai precisar levantar um dedo sequer. Talvez você vai ter trabalho de enterrar, de abrir uma vala e enterrar 185.000 soldados. Agora aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, louvado seja Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus entra na solução, Deus entra no diálogo, Deus entra no salmo e diz bem claro para Ezequias: olha, Ezequias, até aqui você falou, olha, Ezequias, até aqui você expôs, olha, Ezequias, até aqui você colocou como poesia, mas eu quero entrar e dizer em providência que aquietai-vos, a vossa ansiedade não vai acrescentar 1 milímetro na sua altura, a vossa ansiedade não vai acrescentar um cabelo na sua cabeça, a vossa ansiedade não vai em hipótese alguma resolver o seu problema. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aí volta Ezequias agora e fez o salmo. E como é que ele fez, irmãos? O Senhor dos exércitos é o quê? Está conosco, louvado seja Deus. Era agora o Ezequias que olhava para uma multidão de cadáveres, para uma multidão de destruição. Aquele homem que era tão, como é que chama assim, tão orgulhoso e diz: olha, eu vou acabar contigo. Agora voltou escorraçado para morrer na sua terra. Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, terceiro e último mal. Terceiro mal, ansiedade. Qual é a vacina? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então isso aí, irmãos, eu quero concluir essa reflexão dizendo para você e deixando como reflexão para hoje à noite: 3 vacinas contra 3 mal dessa geração. Primeiro mal, medo. Vacina, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Segundo mal, solidão. O Senhor do exército está conosco. Terceiro mal, ansiedade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração.